Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos muito bem. E já é 3 horas da tarde e o que eu vou fazer? Uma torta caprese. Ela é bem famosa aqui na Itália, vai ser a primeira vez que eu vou fazer, mas já separei todos os ingredientes aqui para começar. E é claro, como é uma torta diferente, eu vou compartilhar com vocês. É simples de fazer, só tem uns ingredientes pouquinho diferentes, né, do nosso habitual, tipo, essa receita não vai farinha de trigo, ela vai fécula de batata no lugar. Então, conforme eu for colocando os ingredientes aqui no bowl, eu vou falando para vocês. E peguei a balança, porque a receita que eu vou fazer, ela é pesada. Então, eu vou deixar tudo baseado no peso que eu vou fazer aqui em casa, na descrição do vídeo depois. Vamos ver se vai ficar boa, né? Porque aqui na Itália é bem famosa. Mas eu vou fazer a minha versão. Para começar, o açúcar. Aqui eles chamam de açúcar a velo ou açúcar confeiteiro. Eu não tenho. Então, eu vou usar açúcar normal. E o resto é mais ou menos isso. O que eu vou ter que fazer primeiro? Eu comprei... Os nomes mudam e eu acabo esquecendo como é que é em português. Eu comprei nozes granulada para colocar, mas eu tenho que transformar elas em farinha, por isso que eu já trouxe o meu liquidificador. E aqui são... Ai, como a gente esquece, né? Não pratica mais, acaba esquecendo. Vou ter que pesquisar para ver se... Que eu não lembro de cabeça como é que se chama em português essa castanha. Deixa eu ver aqui... Amêndoas, mandorle é amêndoas, então eu vou usar 85 gramas de cada uma. E primeiro vou acrescentar os líquidos, né, deixa eu pôr vocês mais perto. Na receita diz que eu tenho que usar 85 gramas de gema, mas eu vou usar 2 ovos inteiros. Porque senão eu teria que separar a gema do ovo para daí ficar pesando. Eu vou usar 2 ou 3 ovos. Deixa eu ver quantas gramas vai dar. Deu 100, acho que eu vou colocar 3 ovos. Deu 150 gramas de ovos, eu acho que é suficiente. Que normalmente a gente faz um bolo com 3 ovos, né? Aí eu vou colocar aqui mais 170 gramas de açúcar a velo. Como eu não tenho... açúcar a velo, eu vou colocar açúcar normal, fino, né, branco, porque eu tenho 3 tipos de açúcar, mas eu vou usar esse que é mais fino, que os outros são mais grossos. Acho que eu vou colocar 150 gramas só de açúcar, ok? Porque como eu vou usar cacau amargo, então, ok. E vou colocar 170 gramas de manteiga, mas primeiro eu vou dar uma misturada nesses ovos com esse açúcar, para daí pesar o restante. Dá para usar a batedeira também para bater, mas eu quero fazer hoje com tudo à mão. Eu coloquei a manteiga um pouquinho na air fryer, para dar uma amolecida que estava muito dura, que eu esqueci de tirar. Então, eu coloquei aqui 125 gramas. Eu vou colocar um pouco menos do que pede a receita, porque eu acho que é muita manteiga também. Eu só tô sempre adaptando as receitas para o nosso paladar, né? Nem sempre sigo a receita a pé, né? À risca. Deixa eu dar uma mexida aqui. Quero ver se eu coloco no forno antes de buscar o André. Daí, nesse meio tempo que eu vou buscar o André, a torta assa. Faça com a manteiga um pouco mais molinha do que a minha, mais temperatura ambiente, sabe? Bem molinha. A minha tá meio durinha ainda, então... E as manteigas aqui, elas são mais duras, mais consistentes. Pra deixar uma manteiga bem molinha, depende muito da marca.
Posso fazer com outra coisa no lugar da manteiga? Não sei. Não sei dizer se vai dar certo. É só testando mesmo para saber se vai funcionar. Agora eu vou bater 100 gramas de castanhas e 100 gramas de amêndoas para virar uma farinha. Se você quiser comprar, você já compra, né, em farinha. Eu comprei elas assim, triturada, e agora eu vou bater para transformar uma farinha mais fina. Eu acho que comprando assim, fica uma farinha mais fresca. Coloquei o forno para pré-aquecer. Vou colocar aqui, deixa eu ver quantas gramas, 8 gramas de açúcar de baunilha, mas pode ser essência. Eu vou aproveitar e vou colocar o açúcar, que já me ajuda a dar uma adoçada. E eu só tenho ali pasta de baunilha, então eu achei melhor pôr o açúcar. Fécula de batata, na receita diz 25 gramas. Já passei, mas tudo bem. E de cacau eu vou colocar... Pra mim, cada pedacinho desse aqui, ó, cada quadrado desse tem 50 gramas. Aí vamos ver se eu vou conseguir bater ele assim. Acho meio difícil, mas eu vou tentar. Como tá muito duro, então ele tá começando a derreter aqui, ó. Acho que vocês estão conseguindo ver. O que eu vou fazer? Vou cortar na faca mesmo. Bom, cortei aqui com a faca. Tem que ser mais fino. Se quiser ralar, pode ralar. Mas como eu estou com pressa, então eu vou deixar grosso assim. Como eu tô achando a minha torta muito pálida, eu vou colocar um pouquinho de cacau. Até para dar uma quebrada também no excesso de doce, né? Apesar que esse chocolate que eu tô usando é 70%. É 150 gramas, mas eu coloquei só 100, porque eu queria já colocar um pouco de cacau puro. A receita original não é assim como eu tô fazendo, eu tô modificando ela, né? Deixando ela mais apropriada para o nosso paladar, para ela não ficar tão doce. E vou colocar um sachê que tem 15 gramas de fermento. Vocês viram que não vai outro líquido a não ser os ovos e a manteiga.
né? Que querendo ou não, a manteiga derrete e vira líquido. Então não é uma massa muito líquida, porque não vai outro tipo de líquido. Tô fazendo rápido aqui porque tá quase na hora de ir buscar o André. E como essas minhas forminhas aqui de papel manteiga dá bem certinho na assadeira, é essa que eu vou usar. E agora eu vou colocar a assar por 35 minutos a 170 graus. A torta já assou, já tirei do forno e ela já está morna. Afundou, por quê? Eu já imaginava que isso fosse acontecer. É uma torta pesada. Por quê? Porque ela tem bastante gordura. Tem muita manteiga, já tem a gordura das castanhas. E aí tem mais a gordura do chocolate. Talvez se eu tivesse feito com cacau, ela não tivesse afundado, porque daí não teria a gordura do chocolate. Enfim, afundou, é gordurosa, mas vamos ver se é boa. Se for boa, eu vou adaptar a receita para o nosso paladar. Eu não gosto de coisa muito gordurosa, muito pesada. Então, eu acho que eu tenho que melhorar essa receita para o nosso paladar, né? Não deve ter ficado ruim, porque aqui só tem coisa boa. A única coisa que eu acho que ela ficou gordurosa demais. Enfim, vamos degustar. Ela é muito boa. É deliciosa. Mas é uma torta gordurosa. Então, refarei, mas vou adaptar. Em vez de colocar chocolate, eu vou colocar só o cacau, porque assim ela vai ficar menos gordurosa. E eu acho que eu vou reduzir a manteiga também, ou substituir por óleo de coco. Bom, vou refazer e readaptar a receita. É muito boa. Se vocês quiserem fazer, já aproveitem e já diminuam as gorduras. Porque quando eu estava começando a preparar, eu me dei conta de que ela realmente seria uma torta gordurosa. Porque as amêndoas, né, as castanhas já têm gordura por si só. Mas é uma delícia. O açúcar ficou na medida certa para o nosso paladar. E sente o gosto das castanhas. É maravilhosa. Perfeita. E a minha ainda tá quentinha, né? Muito boa mesmo. Mas não é uma torta para comer mais de um pedaço. Bom, já acabou a primavera, né? Já acabou o verão. Então eu vou aproveitar e vou trocar a nossa decoração da guirlanda. Para variar, tem um timide morto aqui. E vai ser bem simples de trocar, né, a decoração, porque eu só encaixei esses galhos aqui de flores. E tem até de ovinhos ainda, da Páscoa. Então, eu só coloquei eles aqui e não colei, porque a ideia era reaproveitar essa guirlanda para fazer só trocar as decorações, né?
com o período do ano. Aí agora eu vou fazer uma de outono. Já era para ter feito, mas fiquei adiando. Pronto, essas aqui depois eu guardo ou monto um arranjo, alguma coisa com elas. E aqui a ideia é usar folhas secas, né? Porque estamos no outono e uma ou duas dessas hortênsia. Então eu vou começar colocando a hortênsia primeiro. Vamos ver se eu não quebro ela, né? Porque essas hortênsias eu sequei, quem lembra? Que eu sequei o ano passado. E agora eu tenho vários, né, espalhado por aí, pela casa. E quero usar duas, pelo menos, para fazer aqui nessa guirlanda de outono. E é uma guirlanda extremamente natural essa que eu vou fazer, porque aqui os galhos são naturais, fui eu que fiz essa. Colhi galhos também. E as hortênsias também fui eu que colhi e sequei. Então essa guirlanda de hoje não tem custo nenhum. Os arames já tinha aqui em casa também, então é realmente zero custo. E aqui eu tenho algumas folhas que nós colhemos no nosso último passeio, né? Nossa última ida na montanha. Aí nós colhemos algumas coisas que o André precisava levar para a escola. E é claro, como foi colhido bastante, eu vou aproveitar para fazer deixei alguns, né? Para fazer a guirlanda. Aí as folhas, vamos ver se eu consigo colocar todas sem precisar usar cola quente. Se eu ver que eu vou ter que usar cola quente, aí, ok. Mas eu não queria colocar cola quente porque é uma guirlanda que eu quero aproveitar sempre. E pronto, ó, nossa guirlanda autunnale, né, o outono está pronta. Dá para acreditar que eu fiz uma guirlanda bem simples, mas que ficou bem legal, bem representativa ao período do ano em que nós estamos entrando aqui na Europa.
tudo juntei da natureza aqui, eu tava montando e lembrando que tudo aqui é de uma fase. Os galhos fui eu e o André que juntamos ano passado, as hortênsias fui eu e a Maria que colhemos, as folhas, agora essas folhas que eu coloquei e essas pinhas, nós juntamos no último passeio que nós fomos fazer nas montanhas. E esses 2 esquilinhos foi a Maria que nos deu o ano passado. Então, tudo aqui tem memória afetiva. Ficou bem simples, do jeito que nós somos, mas bem representativo, significativo para nós. Agora eu vou colocar lá na nossa porta. E olha só como é que ficou. Eu gostei bastante. É claro que se a porta fosse branca se destacaria mais, mas é marrom, né? Mas ficou bem legal. Gostei. 0 custo e bem afetiva. E pronto, agora eu vou arrumar a bagunça. E pronto, cozinha organizada. Só aspirei, né, porque eu limpei tudo ontem, então agora era só realmente a sujeirinha que caiu ali das folhas secas. Guirlanda feita, que já era para ter feito há quase um mês atrás. Enfim, demorou, mas fiz. Então, é isso. Já são 6h20, nós já comemos, já organizei tudo aqui, que nem vocês viram. Agora eu vou tomar meu banho, descansar, aproveitar um pouquinho os meus filhotes e volto num próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar eu fazendo a torta, que é muito boa, mas é muito gordurosa, então se vocês forem fazer, reduzam um pouco das gorduras. E olha que eu reduzi, eu não coloquei as quantidades que realmente dizia na receita, eu reduzi bem. Mas ficou muito gostosa, ela fica muito boa, mas não é uma torta para se comer mais de um pedaço por dia ou então com tanta frequência. Vou refazer, vou modificar, vou colocar menos gordura, vou talvez colocar um pouco mais de amido e não vou colocar chocolate na próxima vez, vou colocar só cacau mesmo, que assim eu já reduzo
muito, né, a gordura, porque não vai ter a gordura do chocolate em si. A guirlanda também, que sirva de inspiração para vocês. Eu sei que no Brasil não é outono, mas é primavera. Então façam guirlandas, decorem as suas portas, decorem as suas varandas com flores da estação. É muito bom. Pelo menos eu gosto bastante de poder fazer isso, viver esses momentos. E aqui, né, na Europa, as estações são bem definidas. Que nem nós fomos fazer um passeio no Vale d'Aosta domingo. É lindíssimo, maravilhoso esse período do ano do outono pela coloração das folhas, né? Quem me acompanha viu lá no Instagram, eu até vou postar um Reels, que ainda não postei porque não deu tempo. Mas eu coloquei aqui um short, né, com um trechinho só da onde nós fomos, e aí as folhas que eu coloquei na nossa guirlanda vieram de lá. É um lugar fantástico, lindíssimo, e nós aproveitamos todas as estações, né? Agora a tendência é esfriar cada vez mais, e aí, nos próximos meses, aí 2 meses, a neve chega, não aqui na nossa região, porque nós moramos na planície, então dificilmente neva aqui, o que pode acontecer é uma chuva congelada, mas não chega a ser neve. Mas as montanhas são aqui vizinhas, né? Uma questão de 1 hora a gente está nas montanhas e lá sim, né? É tudo branquinho. E esse ano nós vamos praticar alguns esportes invernais para aproveitar com os meninos, proporcionar essas experiências para eles. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho e eu volto em breve com mais um vídeo.